no estúdio, nós estamos recebendo a partir de agora o psicólogo Rodrigo Lopes. Vai conversar conosco sobre uma temática muito importante, viu? Principalmente para você que é pai, mãe, você que tem crianças e adolescentes em casa. Você sabia que o excesso de telas é considerado perigoso e é um alerta sinalizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e por outros órgãos, principalmente para crianças menores de 2 anos? Isso pode incidir em problemas motores, cognitivos e na visão, além de afetar as interações sociais e habilidades socioemocionais. Para falar sobre os limites do uso de telas na infância e na adolescência, Dr. Rodrigo Lopes, psicólogo, está aqui conosco. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao nosso Comando Geral. Bom dia, sempre é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, hoje é até difícil falar sobre restringir o uso de telas a crianças e adolescentes, porque cada vez mais cedo as crianças costumam ter acesso a esses instrumentos através do celular, da própria televisão, dos desenhos animados, enfim, são várias possibilidades que, às vezes, ainda com meses de vida, a criança começa a ter acesso. É realmente um cenário preocupante, Dr. Rodrigo Lopes? Seguinte, essa realidade das tecnologias, das telas, ela é muito importante no dia a dia da gente, da vida, na evolução do ser humano, e tem a sua importância, porém, com o uso moderado, como tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. E é justamente isso que acontece. Esse uso moderado não está tendo limite e os pais não estão sabendo a dose de limitar e colocar o tempo para essas crianças. Quais são os riscos? Então? Quais são os riscos, doutor, desse uso sem limites? Os riscos desse uso sem limites são vários problemas que são oriundos não só de fatores socioeconômicos, né? Como também de diagnósticos como TDAH, autismo, entre outros, que muitas vezes pode não existir e o uso se for dado de uma maneira negligente, pelo uso das telas de uma maneira indiscriminada, o que precisa ser limitado para que evite essa realidade, com que essa realidade aconteça. Então, qual é a maior dificuldade que nós estamos vendo hoje, na atualidade? É que as crianças não estão sabendo como lidar com esse tempo de tela, os adolescentes. Eu atendo muito adolescente, e os adolescentes, eles querem ter uma vida com telas em tudo que eles fazem no dia a dia. E isso é o maior problema hoje. Por quê? Como eu disse, a tecnologia ela é muito boa. Ela dá todo um suporte para a gente. Mas tudo em excesso é um problema. Nós estamos numa geração que é muito conhecida. Tem até um livro que fala muito sobre isso, que é geração dopaminérgica. A busca pelo prazer a todo momento, de uma maneira insana em alguns momentos. E o adolescente, a busca por esse prazer é absurda. A criança, por quê? Porque precisa de limites e é difícil lidar com esses limites. Desculpa, João. Fique à vontade. Eu tenho uma criança de 1 ano e 5 meses, começando a dar os seus primeiros passos. Obviamente que lá em casa é proibido deixar o celular ao alcance dele. Mas, uma vez ou outra, a gente se descuida quando o pessoal está pegando e está lá com o dedo, lá buscando querendo ver alguma coisa. A pergunta que eu faço é: a partir de que idade é permitido a criança ter acesso à tela que não cause prejuízo? Vamos lá. Dentro dessa realidade, é bem claro, estudos mostram, oftalmologistas pedem, pediatras pedem que a criança só tenha acesso a qualquer tipo de tela após os 2 anos. E essa limitação ainda é, após os 2 anos, o mínimo possível. Isso inclui a televisão também? Tudo. Qualquer tipo de tela. E muitas vezes a gente não sabe disso, termina dando. Bota um desenho animado para a criança assistir. É muito bom, né? Lá. A criança fica quietinha, né? É ótimo. Mas para a criança não é. É bom para a gente que quer ter o conforto. E não quer ter o trabalho. Às vezes não quer interagir. Porque está cansado. Que tem um dia corrido. Mas a criança,
ela quer o pai, ela quer a mãe. E é isso que nós precisamos entender. Nós aqui estamos invertendo, às vezes, alguns papéis. Né? Nós, seres humanos. Doutor, a gente tem Que é difícil, mas... nos últimos meses uma série de medidas, né, que proíbem o uso do celular nas escolas. Inclusive leis já sancionadas, tinha alguns estados, agora aqui no Piauí também. E os próprios professores comentam que essa medida tem resultado numa interação maior entre os jovens, né? É um efeito, né, do excesso do uso de telas também, o isolamento social daquela criança, daquele adolescente? Esse isolamento social, ele acontece de uma maneira significativa, principalmente naqueles que já estão sofrendo algum tipo de dependência tecnológica, né? Que já é uma consequência de quadros mais graves, como depressão, transtornos de ansiedade, TDAH, autismo, entre outros. Claro que muitas vezes só o uso em si das telas já pode elucidar alguns quadros de ansiedade mais simples, né? Então, o uso das telas tem que ser controlado. É muito bom usar as telas, é muito bom, boa tecnologia. Como também é bom comer, como também é bom malhar, como é bom tudo que faz bem pra gente. Mas é bom com limite, com controle. Imagina se você for para uma pizzaria com sua família e pedirem 3 pizzas. Vai ser saudável para essa família? Não vai. Uma pizza já dá para se alimentar bem. O próprio organismo vai dar o limite. Mas muitas vezes as telas tá dando, mas ao mesmo tempo o prazer faz com que a pessoa fique ali fissurada. A dependência tecnológica, o tratamento, só para vocês terem ideia, é semelhante ao tratamento do dependente químico. Agora, doutor Rodrigo Lopes, pela sua experiência até em consultório, no atendimento a pacientes, tem aumentado a procura das pessoas por tratar, né, essa questão da dependência tecnológica, por buscar alternativas para conseguir se livrar desse uso excessivo de telas, de redes sociais principalmente, dessa série de questões que são apresentadas aí nas telas? Eu vejo muitas pessoas chegando querendo ter um detox tecnológico. A gente ouvia muito detox nessa questão nutrição, da nutrição, né, dessa realidade. Hoje é o detox tecnológico. Só que não é um boom, não é uma mágica. É o hábito. É igual a alimentação, é um hábito. Nós temos que ter um hábito, onde nesse hábito, estou entrando no celular para quê? Para ligar para quem? Estou indo na rede social para olhar o quê? Para ver o quê? Pessoas vão para a rede social e ficam lá, passando a tela. Isso não é brincadeira. Você tem ideia o que você está levando o seu cérebro a fazer ali? Professor, a gente sabe que é na infância e é na adolescência ali que o cidadão, o ser humano, está construindo, obviamente, seu processo, né, de aprendizagem, de conhecimento, de entendimento do mundo, né? Sim. Qual é o prejuízo que o excesso do uso de tela traz para esse processo da criança e do adolescente a conhecer o mundo real, vamos dizer assim, a entender o mundo real? É uma ótima pergunta. Por que eu digo isso? Poucos pais procuram ver esses prejuízos. E os prejuízos quais são? Principalmente uma dificuldade na comunicação, que isso já é claro, né? Porque muitos se isolam naquelas telas ali, nas tecnologias que estão utilizando. Dificuldade de dividir aquilo que pertence à própria tela com outras pessoas, que vai entrando num estado de vício muito grande. É um vício, tá? Além dessa realidade, tem toda uma condição psicofisiológica que precisa ser assistida. Por quê? Se toda vez que eu estou querendo atenção, eu me fujo numa tela, eu vou estar cada vez mais me afastando dessa relação com minha família. E outras situações que são muito interessantes para a gente trazer aqui é o cuidado com o estudar.
quanto mais tiver o uso da tela, mais difícil vai ser para manter o foco. E quanto menos foco a gente tem, mais difícil vai ser para conseguir realizar uma atividade específica e finalizar. Então, termina entrando num círculo vicioso, onde nós sempre estamos buscando estar ali naquela atividade. E que muitas vezes levam a diagnósticos como TDAH, e um pouco mais à frente, vê que não tinha aquele diagnóstico. Diagnóstico que outras pessoas dão, que profissionais que não são da área da saúde mental dão, ou até profissionais que podem dar de acordo com aquilo que estão vendo ali, por toda uma expectativa que estão vendo de acordo com o que está acontecendo. Que, na verdade, não é um diagnóstico, é um momento, é uma transição de um período de uso contínuo de telas para um que não tem. Professor, mais uma questão. A gente sabe que é comum e é natural, e é da natureza da criança ter o que a gente chama de birra, né? A criança quer alguma coisa, você diz não, ela vai chorar, ela vai espernear. O João conhece bem essa fase. Tenho uma experiência. Agora, me diga uma coisa, qual é aquele momento em que essa birra ultrapassou o limite do normal para algo em que o pai e a mãe têm que ter atenção e de repente procurar uma ajuda especializada? O celular, por exemplo, a criança quer o celular, você vai dizer não. É natural que ela chore, né? De repente ela pode cair no chão, mas até qual é o comportamento dela que passa a não ser mais normal e que o pai precisa, a partir daí, buscar uma ajuda especializada? E aí, doutor, eu quero complementar aqui, até mesmo porque eu tenho criança também, a fala do João. Nos casos em que as crianças já ficam ali naquela dependência de fato que para comer é com o celular, para lanchar, para tudo que vai fazer, para dormir é com o celular, e quando você toma tem toda uma confusão. O que fazer quando a situação está nesse estágio? Primeira coisa, esse limite tem que existir. A criança ela não quer justamente o limite, que isso é fato. O que vai dar prazer? Vai ser, ela está fazendo o que ela quer. Ela está com o celular na mão. Ela está fazendo alguma atividade específica, né? Tem todo um circuito cerebral que acontece aí quando existe esse uso. E quando a gente também tira a ação desse circuito, que leva e libera prazer. Então, quando isso acontece, respondendo bem diretamente a pergunta de vocês, nós temos que se comunicar, trabalhar essa comunicação. Filho, filha, tudo tem limite. O papai queria, por exemplo, estar mais tempo com você. Mas às vezes o papai tem que sair para trabalhar. O papai tem que sair para fazer uma atividade para se cuidar, para estar bem para você, para ele, para a família. E mostrar que isso faz parte da atividade deles. Esse tempo sem o celular. Esse tempo sem o celular na hora próxima de dormir. O tempo sem o celular durante o dia. Quem disse que nós temos que estar com o celular durante o dia inteiro? E uma coisa muito importante, o exemplo. Como é que eu posso cobrar que meu filho fique apenas 1h30 no celular se eu passo o dia no celular? Tá ótimo, você trabalha, você usa a tecnologia no seu trabalho. Perfeito. Você não passa o dia inteiro trabalhando. A gente tem um momento de lazer, tem um momento de almoçar. As pessoas vão almoçar, já ligam a televisão, uma tela. Aí fica todo mundo almoçando ao redor de uma tela. As pessoas vão almoçar pegando no telefone. Filho, você não pode. O telefone tocou do pai. Oi, tudo bem? Na hora que termina, papai, isso que eu não posso. O senhor está pegando. Estou resolvendo um problema da minha empresa, por exemplo. Dá um exemplo. E isso é um exemplo. Querendo é um exemplo. E as crianças aprendem muito pelo exemplo. Né? E nós temos que dar o exemplo. Nós somos a referência deles. Não é verdade? Sim. Doutor Rodrigo Lopes, só para finalizar a nossa conversa, de modo geral, quais as recomendações que o senhor dá e qual o ponto, de fato, em que a pessoa deve buscar ajuda nesse sentido da dependência tecnológica, nesse sentido de
uso excessivo de telas, não só no caso de crianças e adolescentes, mas os adultos também. Qual é o start em que a pessoa deve realmente buscar ajuda? Vamos lá. Primeira coisa, usar as telas é importante. Eu não vou chegar aqui e dizer, tire seus filhos das telas. Afastem os filhos de vocês das telas. Não. Para a evolução deles como ser humano, nesse mundo tecnológico que nós vivemos e cada vez mais está sendo, né, Mais tecnológico. nós precisamos também entender para até poder enfrentar essa realidade. Porém, entender utilizando de uma maneira saudável. Se eu faço 6 refeições por dia, por que eu preciso fazer 10? E não tem necessidade disso. Se eu vou utilizar o telefone para fazer o meu trabalho, para ter um prazer, vou usar um videogame para ter um prazer, por que eu não posso usar? Pode. Só que com responsabilidade, com cuidado. Eu adoro videogame. Eu tenho um videogame. Só que eu jogo quando eu tenho um tempinho. 1, 2 vezes a cada 10 dias, 15 dias. Passo 1 hora, 1 hora e meia. E tenho tempo para tudo, para estudar, para passear, para estar com a minha família. É assim a vida. E quando procurar ajuda, é quando você vê que não está tendo como mais saber nem como mudar esses hábitos. E também você visualizar que o seu filho não está conseguindo sair da frente das telas. Já chegou para mim, dentro do meu consultório, pais que iam dar a alimentação do filho na boca, porque o filho não conseguia sair da frente do computador. Imagina um pai e dar o café, o almoço, o jantar e o lanche. Fazer um lanche e botar na mesa, e 5 horas depois está lá o lanche sem ter sido tocado. Não é brincadeira. Então, quando acontecer isso, temos que buscar ajuda do psicólogo, de um psiquiatra e de toda uma equipe que pode ser necessária ali, como, por exemplo, às vezes oftalmologistas pelo uso indiscriminado, neuro, pediatra, entre outras profissões aí que podem estar sendo vistas até mesmo na posição como fisioterapeuta. E é porque importante, as telas podem levar e a é isso. importante deixar claro isso. Mesmo naqueles casos em que hoje, né, já estão um pouco mais, vamos dizer assim, mais avançados, é exatamente procurando essa ajuda especializada que é possível completamente corrigir, né? Com certeza. É assim que a gente consegue enfrentar essa situação constrangedora. Ok, então, obrigado, Dr. Rodrigo Lopes, pela presença mais uma vez aqui no nosso estúdio, trazendo informações importantes, né? Sempre temáticas relacionadas à saúde mental. Muito obrigado, um excelente final de semana para o senhor e volte sempre. Eu que agradeço, sempre é um prazer estar aqui com vocês.